Dental Clínica, Dr. Giovanni Dantas apresenta Papo Saudável. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Papo Saudável. Esse programa que vocês sabem vem falar de coisas sobre saúde. E nós que somos dentistas, hoje vamos falar um pouco sobre restaurações, extrações, cirurgias, o dia a dia do dentista. Se você tem aquele dente doendo, se você está com algum tipo de problema, como é que você resolve isso? Vale a pena extrair ou restaurar? Vale a pena fazer um tratamento de canal ou não? Que cirurgias normalmente existem que podem ser feitas na boca, normalmente na clínica? Bom, vamos falar um pouco sobre isso também. Eu vou começar conversando com vocês um pouco sobre a questão de restaurações, mais comumente chamadas de obturações, que são aqueles materiais que se coloca para fechar certos espaços, de uma forma mais popular, a gente diz aqueles buracos que existem nos dentes, né? Quando acontece uma cárie. O que é uma cárie? Uma cárie funciona no dente como se fosse um cupim na madeira. Ele destrói aquela estrutura, ficando o dente mais socavado, é a palavra, né? Mais destruído, mais afundado. Então aquele buraquinho lá, ele vai gerar dor. E então, quando a gente diagnostica, a gente pensa e a gente vê, precisa ser feita uma restauração, uma obturação, que é limpar toda aquela área e a partir daí fazer uma restauração ou obturação. Muito bem, como é que se faz isso? Bom, você tem que procurar o dentista, não dá para fazer isso em casa, claro. O dentista vai então, se for num tratamento convencional, normalmente usado pelos dentistas, é anestesiar o dente, né, para deixá-lo dormente, para que ele não doa, e fica uma broca, que é aquele motorzinho que limpa lá o dente, e depois de limpar ele vai ser fechado. Na Dental Clínica, nós temos algo a mais. Nós temos também o laser de alta potência. Esse aparelho, a gente consegue limpar o dente, ou seja, tirar a cárie, sem precisar anestesiar, sem gerar dor. E de uma forma muito prática, isso em mais de 90% dos casos. Então é algo fantástico, é realmente interessantíssimo. Para pessoas como eu, vocês sabem, é um segredo que não é mais segredo, né? Todo mundo já sabe disso. Eu morro de medo de ir para a cadeira do dentista. Então para mim isso funciona maravilhosamente bem. Pessoas que têm um receio daquele motorzinho, que faz aquele barulhinho, né, estridente, pessoas que têm um receio da cadeira do dentista passam a ter uma situação muito mais prática, muito mais interessante. Então, é legal o laser? Fantástico, maravilhoso. Ele serve para limpar o dente e tirar essa cárie para que a gente possa fechar. E aí quando a gente vai fechar esse dente, a gente tem basicamente 3 tipos de materiais que podem ser utilizados. Pessoal, alguns de vocês que estão me ouvindo com certeza têm ainda restaurações de amálgama, que são aquelas prateadinhas. O amálgama de prata, né? Ele é muito duradouro, ele é muito bom. Infelizmente ele é feinho, mas ele é fantástico do ponto de vista de durabilidade. E existe também a resina, que é aquele material que está muito na moda, digamos assim, né? Que as pessoas vão lá e fazem com resina porque ele é mais bonito, é da cor do dente e tudo mais. Mas infelizmente são extremamente mais frágeis, duram muito menos também. De novo, lá vou eu, aquele bordão, ó, na Dental Clínica, oi, na Dental Clínica, ha-hai, como diria Silvio Santos, né? Na Dental Clínica nós temos também a possibilidade de uma terceira via, que seria a porcelana, onde a gente vem com um scanner, que é como uma câmera, que filma, que fotografa aquela imagem do dente, manda para uma fresadora que faz uma restauração na hora e que a gente instala na boca. A porcelana, ela consegue ter a beleza da resina, ou mais que isso, porque ela é mais bonita do que resina, e ela consegue ter a durabilidade do amálgama. Ou seja, você quer um material extremamente resistente? Amálgama. Quer um material bonito? Resina. Quer um material muito resistente e muito bonito? Porcelana. Né? Na Dental Clínica nós temos tudo, todos os que vocês quiserem. Eu quero falar um pouco mais sobre essa questão da resina, porque tem um pesquisador lá no Paraná que ele colocou alguns detalhes bem interessantes. Ele colocou materiais na boca das pessoas, nos molares, que são aqueles dentes lá de trás, e analisou por 10 anos para ver o que acontecia. 10 anos, pessoal, de análise.
E ele descobriu que o amálgama de prata, aquele que as pessoas não gostam muito por ser feiozinho, 90% deles estava bem depois de 10 anos. Ou seja, de cada 10 obturações, 9 estavam perfeitas, como se tivessem sido feitas um dia antes. Só precisavam de um polimento e ficava tudo bem. A porcelana, que é esse material que eu falei que nós temos na Dental Clínica, nós temos essas máquinas, somos os únicos a ter isso, 95% estava bem depois de 10 anos. Eu sou a prova viva disso. Quando vocês estão vendo agora o meu sorriso, né? Esse sorriso é todo em porcelana. Eu fiz 30 dentes com porcelana. E eu fiz isso há 11 anos. E eles estão aqui funcionando maravilhosamente bem. Então, 95% das porcelanas estava bem depois de 10 anos. Veja que são materiais fantásticos. Eu tenho amálgama com 90%, porcelana com 95%, depois de 10 anos, eu quero deixar isso bem claro, com 10 anos de uso desse material. E a resina, que é o mais comumente usado normalmente no serviço público e também nos consultórios dos dentistas de uma maneira geral, a resina, 100% delas, ou seja, todas elas apresentavam algum tipo de problema, né, nessa pesquisa desse professor. Apresentava algum problema no primeiro ano, pessoal. Então, vejam só, enquanto eu tenho 2 materiais, são amálgama e porcelana, que duram 10 anos maravilhosamente bem, eu tenho um outro que é muito fácil de se destruir. Não é à toa que isso tem gerado toda uma receita, né, nos consultórios de algumas pessoas. Ou seja, vamos fazer resina, que é para poder a gente fazer mais vezes ao longo do tempo. Na Dental Clínica nós optamos sempre por fazer algo que você meio como que não precise ficar indo ao consultório o tempo todo. Por isso a gente opta pelos materiais mais duradouros. Se você chegar para mim e perguntar qual o melhor material que você poderia usar hoje na boca, não tenho dúvidas nenhuma que eu diria porcelana. Mas eu não vou ter condições, porque a porcelana é um pouco de nada mais caro do que os outros materiais. Nada que seja impossível de se fazer, algo completamente fácil de ser feito. Mas suponha que você diga, não quero economizar nisso. Pode fazer amálgama, vai durar. Não quero resina. Ok, saiba que vai durar pouco tempo. E com mais riscos de gerar problemas do ponto de vista de dor ao dente, tá certo? Então, falei um bocado agora sobre essa questão de materiais odontológicos. Quero deixar claro para você que a gente usa muito resina. Nós usamos inclusive algumas resinas de nanopartículas, algumas americanas que são muito boas, são excelentes. Mas ainda assim, infelizmente, não tem a durabilidade de uma porcelana e nem nunca vai ter. Resina é um material plástico. Inclusive eu fiz um trabalho de pesquisa que foi publicado até em revista internacional. Na realidade foram 2 trabalhos, os 2 foram publicados, mas um deles era sobre a dureza Vickers desses materiais. E a gente chegou a essa conclusão, que a dureza da resina ela é muito baixa. Ela é um plástico, né? Um plástico metido a besta, mas é um plástico, na verdade, né? Então, se eu tivesse que indicar para vocês, sem sombra de dúvidas, eu indicaria porcelana. Não quero fazer resina. Beleza, ainda temos as melhores resinas do planeta. Falando ainda sobre materiais não mais de restaurações, vamos falar também sobre próteses, pontes, coroas sobre implante, e nesses casos também temos basicamente porcelana e resina. Resina sendo mais frágil, no caso de prótese, e porcelana sendo muito mais dura e mais resistente do ponto de vista de mastigação. Não é à toa que se você fizer um implante, que é o que substitui uma raiz do dente, e colocar um material para morder de verdade, o ideal é que você o faça com porcelana, porque a porcelana é que tem a dureza semelhante à do dente, tá bom? Próteses removíveis, essas aí seria interessante que fossem feitas somente com resina. Por quê? Porque são removíveis. Se você está com uma prótese, por exemplo, e você levou para o banheiro para escová-la, né? E deixou cair. E se ela for de porcelana, com dentes de porcelana, esses dentes caindo ou no chão ou na própria pia do banheiro podem quebrar, porque a porcelana é mais friável. Ela funciona muito bem quando ela está presa no dente, mas não quando ela está solta numa prótese. Então você que está ouvindo, que usa ou precisa usar uma prótese, a prótese removível seria interessante que fosse de resina. E digas de passagem, na Dental Clínica nós temos também
o sistema barra clipe, que é um sistema que faz com que aquela prótese que andava meio folgada, que não estava prendendo muito bem, a gente faz 2 implantezinhos, é uma coisa super simples e rápida. Tem vezes que a gente consegue fazer uma cirurgia como essa em 5 minutos, pessoal, 5 minutos, né? Quase nada. E a gente vai lá, coloca 2 implantezinhos em uma barra e ela vai segurar aquela prótese de uma forma fantástica. Ela não fica largando da boca, não fica fazendo vergonha quando você está falando ou comendo. Seja como for, próteses removíveis, resina. Fixas, podem ser de resina ou de porcelana, vai depender da sua vontade, do seu desejo. Nós temos todas essas possibilidades, tá certo? Ponte fixa, que é aquele, não é tão feita hoje sobre dentes, porque a gente precisaria desgastar os dentes, mas a ponte fixa também pode ser feita em resina, com fibras, ou pode ser feito com porcelana. Lógico que a porcelana tem muito mais durabilidade e mais dureza do ponto de vista de mastigação, ok? Eu vou fazer um breve intervalo agora e a gente volta no segundo módulo de hoje ainda, falando um pouco mais sobre a parte de cirurgias, tá bom? Quando você pensa em ir ao dentista, lembra de agulhas, de anestesia, daquele motorzinho? Esqueça tudo isso, porque a Dental Clínica do Dr. Giovanni trouxe para a Sul a revolução da odontologia mundial. Laser Light Touch. Remoção de cáries, restaurações, cirurgia do sorriso gengival e diversos outros procedimentos sem anestesia, sem bisturi, sem motorzinho e sem dor. Além disso, com o revolucionário Laser Light Touch, é possível realizar tratamento anti-ronco e dessensibilização dos dentes. Venha nos visitar e descubra os benefícios do Laser Light Touch exclusivamente na Dental Clínica do Dr. Giovanni Dantas, em Açu e Natal, 99981-6640. E aí, pessoal, tô de volta num breve intervalinho super rápido e já estamos falando um pouco de novo de odontologia, da coisa que eu mais gosto na vida, não tenha dúvidas. Falamos no primeiro módulo sobre restaurações e seus materiais. E agora vamos falar um pouquinho sobre... Algumas pessoas escolhem, o dente está doendo um pouco e ele chega no consultório e diz assim, não, eu não quero que restaure, eu quero que extraia o dente. Pessoal, vale a pena uma extração? Bom, a não ser que o dente esteja completamente detonado, realmente muito ruim, não vale. E eu vou explicar isso para vocês agora. Lembrando que na Dental Clínica nós fazemos extrações, cirurgias de dente ciso e com total qualidade. Lembra daquela situação que saiu recentemente, inclusive no Fantástico, de uma moça que chegou a falecer porque os cuidados pós-operatórios geraram uma angina de Ludwig, que é uma situação que consegue até fechar a traqueia. A pessoa fica com dificuldade de respirar e até deglutir. Devo dizer para vocês que isso é totalmente fácil de evitar se você fizer um bom trabalho do ponto de vista do que você vai tratar no dente, a cirurgia que vai ser feita com materiais interessantes, com técnicas interessantes e um cuidado pós-operatório também interessante, entrando com medicações adequadas e os cuidados que a gente precisa, né? Na Dental Clínica nós fazemos sempre tudo isso. Na realidade, terceiros molares, famosos dentes cisos, nós já tiramos ao longo de mais de 3 décadas de trabalho, bem mais do que 5.000 dentes desse tipo, só para vocês terem uma ideia. Então, a gente tem números realmente interessantíssimos. Implantes, nós já fizemos quase 14.000 implantes. E crescendo, a gente está fazendo na média de 100 implantes por mês, né? E as cirurgias, como é que elas funcionam normalmente? Bom, a cirurgia pode ser desde uma coisa super simples, como uma extração, mas que tem que ser todo um cuidado. Por exemplo, você é diabético, precisa ter um controle, ter um acompanhamento com antibiótico, né? E tem que estar num nível interessante para evitar necrose óssea. Você pode fazer cirurgias estéticas, como a chamada sorriso gengival, que é aquela quando você sorri, aparece muito da gengiva e o dente aparece quase nada, né? Então a gente chama isso de sorriso gengival. Esse tipo de cirurgia, inclusive, hoje é feito na Dental Clínica com o laser, somente na Dental Clínica, né? Somos os únicos a ter esse tipo de equipamento. E faz com laser, onde a gente consegue cortar em 90% dos casos, pessoal, sem anestesia e sem dor. É fantástico. Eu adoro aquele laser, o laser é simplesmente maravilhoso. E a gente consegue cortar até osso, muitas vezes, sem anestesia e sem dor. Temos as cirurgias estéticas como essas, temos cirurgias até de frênulo, e aqui eu quero dizer que muitas vezes há umas indicações meio malucas aí de que recém-nascidos precisam cortar frênulo o tempo todo, e não é bem assim.
né? Tem que se ter cuidado com isso, muitas vezes essas indicações não são verdadeiras, tem que se prestar bastante atenção nesse tipo de indicação, no corte do frênulo, que é aquela carnezinha que fica debaixo da língua, tá? Tem que ter muito cuidado, você que vai ser mamãe, cuidado quando as pessoas chegarem para orientar vocês nesse sentido, que não seja uma desorientação, né? Que pelo menos seja uma orientação sincera e não para tentar ganhar dinheiro, tá bom? Temos também as cirurgias de enxerto de osso, que é quando você não tem osso suficiente, o rosto está mais afundado, e precisamos, por exemplo, para fazer implantes, que são aquelas raízes artificiais, né? Então, mas eu comecei a fazer a pergunta, eu expus aqui várias cirurgias para vocês terem uma noção. Claro que tem outras também, como por exemplo, clareamento gengival. Você tem a gengiva manchada com muitas manchas escuras. Aquelas manchas podem desaparecer? Sim, podem sim. É um procedimento cirúrgico, mas super simples, super rápido, prático, que também pode ser feito com laser e que desaparece com aquelas manchas, deixando a gengiva toda rosadinha. É muito legal. Então temos vários tipos de pequenas cirurgias na odontologia, como também cirurgias grandes, mas essas são feitas em hospital, que são aquelas, por exemplo, para diminuir a mandíbula do paciente, né? Então aí já seria uma outra situação. É em hospital normalmente e não em consultório. Mas voltando para aquela nossa pergunta, vale a pena extrair um dente? Vamos lá, meus queridos ouvintes, prestem atenção no que eu vou dizer agora. Um dente perdido faz com que você não tenha qualidade na sua mastigação. Se você perder todos os dentes, se você que está me ouvindo usa 2 próteses totais, como as pessoas falam, 2 dentaduras, saiba que você tem uma mastigação, infelizmente, muito pouco eficiente. Normalmente ela fica aí beirando os 20% só da força de mastigação, porque toda mastigação que você vai fazer vai ser desenvolvida em cima de uma mucosa, de uma ex-gengiva, não é mais gengiva, gengiva contém dente, mas numa mucosa, tecido mole, não vai ter nunca a força de mastigação daquela estrutura do dente. Se você tiver pelo menos alguns dentes para segurar uma prótese, eu já duplico essa força de mastigação, já vou para perto de 40% numa prótese removível de grampos. Mas não ter dentes não é uma boa ideia, nunca é. E agora imagina que você tem todos os dentes e por algum motivo tem um dente que está doendo. Tenta salvá-lo, faz tratamento de canal, faz restauração, mas não tira não. Tirar aquele dente significa ter um buraco, digamos assim, um espaço entre um dente e outro, que vai limitar sua mastigação. É interessante? Claro que não, é evidente que não. Você começa a ter limitações de mastigação, se for só de um lado, vai começar a mastigar só de outro, pode começar a ter dores na articulação, a chamada articulação temporomandibular ou ATM, muito comum hoje em dia, principalmente por causa de bruxismo. As pessoas têm feito muito bruxismo, que é apertar os dentes. Isso tem se somado ao fato de elas perderem dentes. E não é só isso, os dentes eles começam a sair do lugar. Então você perde um dente inferior, por exemplo, de repente o dente superior começa a descer e a boca fica meio tortinha, com os dentes fora de posição, fica uma parte estética nada agradável. Então, vou repetir, eu quero deixar isso claro na cabeça de vocês. Vale a pena tirar o dente? A menos que ele esteja extremamente destruído, não vale. E olha que quem está falando isso é alguém cuja uma das especializações, na verdade, cuja especialização principal seria a implantodontia. E a implantodontia me permite fazer implantes, como eu já falei, a gente já fez quase 14 mil implantes ao longo de 25 anos de implantodontia. E eu podia estar dizendo assim, não pessoal, vamos tirar os dentes para botar implante. Não funciona assim. O dente está legal, ele vai ser mais interessante do que o implante sempre. Se o dente estiver detonado, bastante destruído, com infecções e tudo mais, aí ok, tiramos, botamos o implante no lugar. E para a gente saber disso, a forma mais correta e mais interessante seria usar uma tomografia. E lá vamos nós de novo, me perdoem, mas é porque na Dental Clínica nós temos tudo isso ao longo desses 30 e tantos anos que a gente vem desenvolvendo a odontologia em Açu e hoje em Natal também, na Dental Clínica lá de Natal, em Morro Branco. Nós temos comprado todos esses equipamentos para nos dar mais qualidade mesmo. Então o tomógrafo ele veio para somar isso. Existem coisas que a gente não consegue ver em radiografia. Vejo muitas vezes as pessoas pedindo muito radiografia, quando uma tomografia consegue mostrar detalhes fantásticos. Se há infecção na ponta da raiz, se tem fratura, se não tem.
se aparece câncer, cisto, granuloma, a gente consegue identificar muita coisa a partir da tomografia. Você sabe que os americanos, eles acreditam que até você deveria fazer uma tomografia a cada ano, pelo menos para analisar como é que está a sua boca. E isso a gente tem na Dental Clínica também. Fomos o primeiro tomógrafo da região toda, como vocês já sabem que é comum a gente fazer. O primeiro laser do estado, o primeiro óxido nitroso, que é aquele gás que faz você relaxar e tudo mais. Então, nessas horas eu vou poder dizer com mais precisão, esse dente ele pode ser salvo, ele é muito bom, vamos salvá-lo. Ou então, esse dente está muito destruído, vamos tirá-lo. E aí quando a gente tira um dente como esses, o mais interessante é que se reponha o mais rápido possível. Porque se você demora muito para repor o dente, os dentes começam a se mexer. Eles começam a ir para um lado, para o outro. Você que está me ouvindo, que perdeu o dente, provavelmente passou por isso. Os dentes começam a se abrir na frente ou subir e descer. Aí lá vai ter que usar aparelho ortodôntico para corrigir os dentes, para depois fazer implante. Muito mais trabalho do que simplesmente, se fosse realmente preciso tirar aquele dente, simplesmente repor com o implante, por exemplo, né? Então, acho que eu tirei um pouco das dúvidas sobre a questão das extrações. E da questão dos implantes e de enxertos, a gente já tem falado e já temos outros programas no podcast que demonstram isso. Primeiro, são procedimentos extremamente simples, nada de complicado, feito com anestesia local. E que a gente consegue repor a força de mastigação. A gente falou agora há pouco de 20% de força de mastigação de uma prótese removível sem dentes, quer dizer, sem dentes que segurem a prótese, e até 40% de próteses removíveis que se seguram em cima dos dentes que sobraram, de alguns poucos dentes. Pois bem, nos implantes, em alguns casos, dependendo do material que é usado sobre os implantes, ou seja, nas coroas que vão ser colocadas, a gente pode repor até 130% da força de mastigação. Eu só preciso de 100, né? A gente só precisa, na verdade, ter a mesma mastigação que a gente tinha quando tinha os nossos dentes todos. E isso os implantes podem devolver. Eles funcionam realmente bem. Eu me lembro de um certo senhor de uma cidade aqui próximo, por sinal Campo Grande, que nos ouve na rádio também, lá de Campo Grande, e ele chegou para mim uma vez, ele fazia mais de 30 anos que ele não tinha dentes, ele tinha 70 e poucos anos, e ele chegou para mim e falou assim: doutor, eu quero comer carne, porque eu adoro carne e não estou conseguindo comer de verdade. Eu fico meio como que só chupando, como quem pega um sorvete, né? E a gente botou implantes na boca dele, fez ele morder adequadamente. Quando ele sentiu a primeira dentada, ele olhou para mim e falou assim: onde é que fica a churrascaria mais próxima aqui, que eu quero comer um churrasco hoje, né? Eu achei isso muito interessante, porque foi a reposição daquela força de mastigação, daquela estrutura que ele tinha perdido. E ele tinha passado 30 anos sofrendo, né? Só foi restaurar isso depois dos 70 anos. Eu acho que a gente não precisa disso. Então, se você está me ouvindo e quer restaurar a sua força de mastigação, quer fazer funcionar de verdade sua mastigação, a cirurgia em si é um procedimento extremamente simples, fácil de se fazer, nada de complicado. E hoje com laser a gente consegue até, imagina que você tem um dente que precisa ser extraído e ele está infectado. A gente tem condições até de tirar aquele dente, tratar a infecção com o laser, tudo isso na hora, viu pessoal? Não é esperando não, a gente ainda fez isso há muito tempo, mas hoje em dia já é possível fazer no mesmo dia. Então a gente tira aquele dente, a gente trabalha com o laser, desinfecta aquela região, mata aquelas bactérias e a gente coloca o implante na mesma hora. E isso é simplesmente fantástico, a tecnologia a nosso serviço, né? E tudo isso, tudo que há de mais moderno, mais perfeito no planeta, nós temos aqui em Açu, na Dental Clínica. A nossa clínica de Natal é uma das mais completas de Natal, mas a Dental Clínica de Açu ainda consegue ser muito mais completa do que a mais perfeita, mais cheia de equipamentos do que a de Natal. Pessoal, estamos chegando ao fim, infelizmente já está terminando. Eu gosto muito de bater um papo com vocês, gostaria que vocês me mandassem perguntas e essas perguntas elas serão respondidas aqui no ar, tá? Eu quero dizer que esse programa vai ao ar tanto no nosso podcast, no YouTube, podcast Papo Saudável. Tem várias entrevistas desde o início do ano, lá tá tudo guardadinho para vocês ouvirem, né? Ou também nas rádios que são em Campo Grande, Itajá, em Angicos, em Alto do Rodrigues e 2 rádios em Açu,
tá bom? Fiquem com Deus e qualquer coisa entre em contato conosco, o telefone é o 999-816640. Deus abençoe a todos vocês, um forte abraço, até próxima semana. Acabamos de apresentar Papo Saudável. Próxima semana, neste mesmo dia e horário, estaremos de volta.